Então. Olá, bem-vindo a mais uma palavra oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Fique conosco, pois dentro de alguns instantes estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te esperamos! Olá, voltamos, graça e paz. Graça e paz. Estamos hoje aqui com um tema, como todos os outros, de muita importância. Nosso tema de hoje é semelhantes a Deus em santidade. Amém. Nosso texto, Bruno? E o nosso texto ele vai estar lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, a partir do verso 3. Acompanhe comigo. Pelo poder de Deus, nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. À virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. À perseverança, a piedade. À piedade, a fraternidade. À fraternidade, o amor, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem, com empenho cada vez maior, confirmar a vocação e a eleição de vocês, porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. 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 Então nós hoje vamos compartilhar, Bruno, nossa palavra oportuna sobre semelhantes a Deus em santidade. Será que nós conseguimos viver em santidade, Bruno? Sermos semelhantes a Deus em santidade? Deus requer de nós uma vida de santidade? E aí, O que a Bíblia diz? Esse texto de Pedro, ele não fala exatamente sobre a palavra santidade, mas ele nos leva a realmente entender que ele está falando de quem vive em santidade. Em santidade, exatamente. Mas nós percebemos que desde sempre Deus chamou o seu povo a serem santos, a viverem em santidade. Desde a antiga aliança, Deus está falando, olha, sede santos como eu sou santo. Fala isso no Levítico, repete no Levítico, sede santos como eu sou santo. Ele está falando isso para o seu povo. E há uma ordem, da parte de Deus, falando para Moisés nessa parte, Moisés vai lá e fala os filhos de Israel. E ele está lá em Levítico 11:45, Levítico 19:2. Também Deus é claro, é muito claro. Olha, uma vez que vocês foram criados à minha imagem e semelhança, e eu sou santo, também vocês devem ser santos, Pedro vai repetir isso no Novo Testamento, essa palavra de ser santo, lá em 1 Pedro, Pedro também, mas no capítulo 1, ele, na carta, a primeira carta, na verdade, ele vai dizer o seguinte, olha, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então Pedro está exigindo ali dos fiéis, porque ele está escrevendo ali, Bruno, para pessoas que estão espalhadas por tantos lugares. A igreja perseguida se espalhou para vários lugares, e ele está escrevendo essa carta, na primeira carta, a segunda carta, a vários irmãos que estão em vários locais, Ele exige dos fiéis que eles também sejam santos, que vivam, de fato, uma vida de santidade, já que
somos geração eleita, sacerdócio real, que é Pedro também falando, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Lá em 1 Pedro 2,9 fala isso também, né? Então, mas o que exatamente é ser santo? O que é santidade ou viver em santidade? No Antigo Testamento, em hebraico, nós sabemos que santo, a palavra santo é kadosh, que significa basicamente separados. Viver em santidade é ser separado, exclusivo de Deus. Mas a gente sabe que existem algumas mentiras, algumas coisas que pregam, né? Infelizmente distorcendo a palavra de Deus. Aí nós vamos trazer aqui duas coisas que é muito perigosas, que são duas mentiras, né, que são pregadas, que é a questão do legalismo e da libertinagem, né? Então na teologia se fala sobre a questão do legalismo, que nada mais é do que achar que a nossa capacidade, a nossa força, a nossa santidade, olha só, vai nos fazer conquistar a salvação. Olha só. Como se eu lesse toda manhã os 10 mandamentos e tentasse seguir ele todos os dias e me fizesse colocar no céu. Né? Exatamente, que eu posso, né, através do meu esforço, da minha santidade, conquistar a salvação. E todos que acreditam que são salvos por suas obras, Bruno, eles são tomados por um orgulho. Infelizmente. Eu sim, né? Eu cumpro toda a lei. 613 preceitos e leis, eu cumpro tudo. Nós podemos ter como exemplo a história daquele filho mais velho, né, do pai, lá da história do filho pródigo, tudo. Ele falou isso pro pai: olha, pai, nunca me deste um cabrito sequer. Eu estou sempre aqui, nunca, ele fala que nunca fui contra nenhuma lei. Exatamente. Então ele, usando o legalismo para se dizer que é salvo, né? Essa história é muito interessante, você deve conhecer. Se você não conhece, tá lá em Lucas 15, né? Você pode conhecer. Então ele usou o legalismo ali para se ser salvo. E tem também o outro filho, que é o contrário, que a libertinagem, né? Ele achar que por causa da salvação, ser pela graça, olha o que é, não se precisa andar em santidade. Olha, isso é um perigo, né? Então essa é uma mentira muito perigosa, pois há uma meia-verdade, porque a verdade é, nós somos salvos pela graça. Exato. É verdade. Isso é verdade. Certo? Só que dizer que nós não precisamos viver uma vida de santidade, não termos obra, é uma mentira. Exato. E há pregações dessa forma por aí, né? Sem se preocupar em agradar a Deus, né? Em ser literalmente direcionado por Deus. Obedecer, fazer a vontade de Deus. Isso é uma mentira. Ninguém é salvo por sua santidade, mas todos e todas, presta atenção que eu vou dizer que é muito importante isso, que são salvos devem andar em santidade, né? Santidade faz parte da nossa salvação, não como uma forma de conquistar a salvação, Bruno, mas como forma de evidenciar que nós somos salvos, que nós temos a salvação. Então a pessoa salva também, ela tem algo muito importante, ela tem o poder do Espírito Santo. Olha que interessante. Exatamente. O Espírito Santo. É santo que está dentro de nós, né? Exato. É o Espírito que faz... O Espírito Santo que está dentro e faz parte da nossa vida, né? Então nós vamos caminhar aqui com o texto, Bruno. Sim. Apenas 2 pontos, nós dividimos em 2 momentos aqui. O quanto é possível viver em santidade, tentar responder o que é viver em santidade, né? E nós vamos ver que é possível ser santo como Deus é santo. E até porque, né, pastor, como não vem de nós esse esforço de ser santo, essa devoção de dizer assim, não, eu estou me esforçando, estou suando para cumprir todos os 613 preceitos que está escrito. Né? É impossível cumprir. Aí a gente vai perceber o quê? Que justamente na entrada desse verso 3 que Pedro vai falar, que é o seguinte, que o poder vem de Deus. E é o poder para todas as coisas, para nos ajudar a conduzir justamente para 2 coisas que ele vai falar. Para a vida, e essa vida, a vida eterna, pastor. E o outro para a questão da piedade. E a piedade a gente pode subdividir ela em 3 pontos muito fortes, que a vida piedosa é jejum, oração e palavra de Deus. É verdade, né?
Então é o primeiro ponto aí, uma vida de santidade, ela vem de Deus. Exato. E porque Ele nos amou primeiro, nos deu, né, a vida, né? Então, uma coisa que me chamou muita atenção, Bruno, que a gente sempre acha que santidade é uma coisa difícil, complicada, né? Mas o que é santidade? Santidade é aquilo que agrada a Deus, né? Tem um texto na palavra que fala, sem fé é impossível agradar a Deus. Exato, Deveria ter um texto, sem santidade é impossível agradar a Deus. Mas tem um que é próximo a isso, né? Sim, então, sim. o que é viver como um filho amado? Por exemplo, o filho pródigo, que foi o que usou de libertinagem, saiu do pecado e tal. Quando ele voltou, o pai deu roupa nova, Sim. um anel no seu dedo, sandálias para calçar, uma grande festa. Pensa comigo esse jovem acordando no outro dia, Bruno. Com tudo aquilo para ele. O pai olhando para ele. Ele vai obedecer aos mandamentos, vai obedecer o que o pai manda, não por obrigação, Sim. mas por amor. Por amar ao pai. Porque o pai o ama tanto e ele sabe que o pai ama. Entendeu? Então ele vai cumprir essa questão. Porque a gente tem que saber o que é pecado. É verdade. O pecado é não amar a Deus, Pai, acima de todas as coisas, que é o que aconteceu com os dois filhos. Eles não amaram o Pai, nem o da libertinagem, nem o do legalismo, não amaram a Deus, Pai, né? E a palavra de Deus fala em Mateus 22:37 que Jesus dizendo isso, ó, ame o Senhor, primeiro mandamento, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Então, Bruno, andar em santidade não é o que eu faço para conquistar o amor de Deus, mas santidade é o que eu faço para responder a um Deus que me amou primeiro sem eu merecer. Aleluia. Olha só, o amor nos leva a uma vida de santidade, saber que nós somos amados por um Deus todo-poderoso. Santidade é o estilo de vida de gratidão por um Pai que me amou sem eu merecer ser amado. Ou seja, santidade é responder ao amor de Deus, né? E Pedro, Bruno, segundo Pedro, ele vai falar então desse poder. Sim, esse exatamente. Poder, esse dunamis, né? No grego, né? O dunamis do seu poder. Que é justamente o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo, agora ele está sobre cada um de nós, cada um que é filho de Deus. E aí, pastor, a gente acha assim que quando a gente vai ser batizado, né? A gente mergulha nas águas e surge novamente ali nas águas e é batizado, pronto. Ali, agora nunca mais eu vou pecar, nunca mais, vou andar só em santidade e é como a gente pensa na nossa mentalidade que vai entrar tudo que é necessário ser naquele momento. Mas minha profissão de fé. Exato, exato. Mas a verdade é que é o seguinte, que a santidade ela vai ser desenvolvida de glória em glória, ao dia a dia. E isso vai se tornando um estilo de vida, pastor. E é justamente igual o Senhor colocou, o filho mais moço, né, que volta ali no filho pródigo, da parábola do filho pródigo, quando ele amanhece no outro dia, ele já vai obedecer o pai, já vai andar conforme agrada o pai, não para cumprir algumas coisas, não por religiosidade, mas por amor a Deus, porque ele ama o pai, né? E aí Pedro, ele vai justamente nos apropriar, deixarmos essa apropriação, né, da provisão divina na medida que nós conhecemos plenamente a Deus. Temos que conhecer ao Senhor. Exatamente. Né? Então é necessário nós conhecermos a Deus cada vez mais e é necessário nós conhecermos a palavra de Deus. Quanto mais a gente vai se aprofundando na palavra de Deus, mais a gente vai conhecendo, mais Deus vai se revelando e ali, olha, só você vivendo para saber todos esses detalhes. De né? acordo com esse texto, percebo que, olha, nós não temos desculpas. Sim. Nós não temos desculpa, pois temos tudo, está dizendo lá, tudo que precisamos para termos uma vida, né? A vida, né? A piedade, mas está falando também de santidade. Exato. Aos nossos corações, então ele está ensinando isso, né? Ele ainda fala das grandes promessas, né? Ele fala de preciosas e muito promessas de Deus que nós temos. Ele fala que nós temos a natureza divina. Sim. Nós somos coparticipantes da natureza divina. Olha que lindo, nós temos tudo. Nós temos a natureza divina, nós temos o poder do Espírito Santo sobre nós, nós temos todos os recursos possíveis para andar em santidade. Recebemos a nova natureza e um novo coração e por isso nós temos condições, porque Deus nos amou primeiro, nós temos o amor do Pai, respondemos com gratidão a este amor, temos o poder do Espírito Santo,
temos a natureza divina, somos a imagem e semelhança de Deus e podemos ser semelhantes a Deus em santidade também. O segundo ponto, Bruno, fala de uma vida em santidade que nos leva a um crescimento. Primeiro nós falamos da parte que Deus faz nas nossas vidas. Agora nós vamos falar da parte prática de cada um de nós, né? Que nos leva a um crescimento espiritual que agrada a Deus. Exato, exato. Que aí vai começar justamente ali a partir do verso 5, mais ou menos, que a gente acabou lendo, né? E ali ele vai discorrendo uma série de coisas de crescimento, né? No desenvolver, né? E até mesmo Paulo vai falar lá para a igreja de para Filipenses, né, que ele vai falar o seguinte, desenvolvei a vossa salvação. Tá vendo? Ou seja, no dia a dia vocês vão desenvolvendo a salvação que vocês receberam, através pela fé, né? E ali Paulo vai mencionar essa questão, e ele vai mencionar também a questão que é o seguinte, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, a gente... Será que não tem uma exceção não, Bruno? Não tem, pastor. Você tem uma coisa que Deus... Ninguém, está lá em Hebreus 12, 14. Exatamente. Ninguém verá a Deus sem santidade. Exatamente. E aí, Pedro já vai falar ali no discorrer da carta, né, a partir do verso 5, que ele vai começar a falar a respeito de alguns atributos, algumas qualidades que precisamos ter. E essas qualidades, elas vão ser desenvolvidas, pastor, no dia a dia. E tem uma coisa em mente, que é muito importante, todos nós sabemos, que é o seguinte, a qualidade que a gente não passar no dia de hoje, amanhã Deus vai aplicar essa prova de novo. Eu digo amanhã, mas claro que é de forma simbólica, mas Deus vai aplicar até que essa qualidade se assente em você. Sempre Deus está nos tratando. Sim, justamente para a gente nos tornarmos a imagem e semelhança dele, né? Então ele vai falar de acrescentar algo à fé, ele vai falar de ter virtude, virtude, acrescentar o conhecimento, o domínio próprio, né? O domínio próprio, inclusive, é fruto do Espírito, né? Exato. Domínio próprio, a perseverança, tem que ser perseverante, a perseverança, a piedade aí que o Bruno falou, a oração, jejum, leitura da palavra, a piedade, a fraternidade aqui é amizade fraternal entre os irmãos, né? E no final ele fala a fraternidade, o amor. E depois dele falar tudo isso, Bruno, ele vai então mostrar as implicações práticas, que são o quê? Que ele vai dizer o seguinte, porque sem essas qualidades, o próprio Pedro vai falar o seguinte, se elas não estiverem presentes, né, e aumentando cada vez mais, elas nos farão inaptos, se não tiver. Se não tiver, vai nos tornar inativo, ou seja, nós não cresceremos. Infrutíferos. Infelizmente. E nós sabemos hoje, que eu quero até fazer uma ligação a respeito desse ponto, pastor, do infrutífero, com aquela questão que é o seguinte, depois de um tempo, que se o ramo que não dá fruto, Deus pode arrancar e jogar em cima de uma leira e depois botar fogo. Claro que isso a gente poderia se aprofundar depois, né, pastor? Não é o nosso ponto focal agora, mas eu queria fazer esse link, porque é perigoso a gente não frutificar. E aí, o cristão estagnado, ele parado, ele acaba se tornando infrutífero e inativo para a obra de Deus, no pleno conhecimento, como Pedro fala, do Senhor. Se você está conhecendo o Senhor, você tem que ser frutífero e ativo no reino de Deus. Não é isso que ele está falando? E ele ainda vai dizer o seguinte, que sem o crescimento espiritual, nós estamos cegos. Cegos, pois aquele que não tem estas coisas é cego, vendo só o que está perto, ou seja, não vai ver as coisas celestiais. Vai ver só o que está na sua frente. E ele ainda fala que se esqueceu da purificação dos seus antigos pecados. Olha só o que ele está dizendo, né? Ou seja, vai voltar a praticar o pecado de novo. E aí ele fecha então, para nós fecharmos aqui, ele procurem com empenho cada vez maior confirmar a seu chamado, né, a sua vocação, porque fazendo assim vocês jamais... Aí ele vai trazer 2 pontos aqui que eu acho muito interessante. Olha só, 2 resultados acontecem. Dessa confirmação da nossa vocação, do nosso chamado. Primeiro, vocês jamais tropeçarão. Aleluia. Uma vida de santidade trará mesmo isso para você jamais tropeçará. E o segundo, nós teremos
a vida eterna. Ele fala que será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Então isso é muito importante, nós vivermos uma vida de santidade e crescermos espiritualmente, né? Sim. São os dois pontos principais. Precisamos ser santo, só que santo não é algo, estalo de dedo, automático, é um processo, certo? E nós precisamos então crescer e avançar. Deus é muito claro em sua palavra. Já que eu criei vocês a minha imagem e semelhança, Ele está dizendo para mim e para você, a imagem e semelhança, eu também exijo de vocês que vocês sejam santos. Então não podemos viver pelo nosso próprio entendimento, a nossa própria força, tentando conquistar a salvação. Somos filhos amados. Nunca se esqueça disso. Você e eu somos filhos amados e temos todas as condições, ferramentas, promessas, natureza divina, o poder do Espírito Santo, o amor do Pai, para vivermos em santidade. Então, santidade é um estilo de vida de muita gratidão por um Pai que te amou, que te ama, sem eu e você merecermos ser amado. Santidade é responder ao amor do Pai. Amém. Amém? Vamos orar, Bruno? Vamos, pastor. Pai, obrigado, meu Deus, pela Tua palavra, Pai. Obrigado por o Senhor nos conduzir através desse livro, Pai, tão riquíssimo, que o Senhor inspirou cada um e cada uma, meu Deus. E obrigado por essa palavra a respeito que Pedro escreve para a igreja, escreve para nós, Senhor, a Tua igreja. E aqui, Senhor, eu oro para aqueles, Pai, que se esforçam para ter santidade, que estão ali tratando no dia a dia como um peso na vida dele e dela, Pai. Eu peço e oro a respeito dessa pessoa que ela sinta um alívio, que descanse no Senhor e que receba poder no Espírito dela através do poder do Espírito Santo, para que assim ela possa conduzir a sua vida dia após dia, descansando no Senhor e com amor no seu coração, com vontade mais pura de agradar o Senhor, de andar separado para o Senhor, andar com o Senhor, por meio do Senhor, para o Senhor, Pai. E assim eu oro para cada um e cada uma, meu Deus, e fortaleça, Senhor, o nosso espírito cada dia mais e nos ajude a Te conhecer com profundidade, meu Deus, para que possamos caminhar. Assim nós oramos e clamamos ao Senhor no nome daquele que é o cabeça, o Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Amém. Amém. Que o Senhor te abençoe e até a nossa próxima Palavra Oportuna.